Integração de funções racionais por frações parciais. Então vamos ver o método de frações parciais. Inicialmente vamos considerar esse exemplo aqui. Vamos tomar essas duas frações, 2 sobre x menos 4 e 3 sobre x mais 1, vamos somá-las, né? Então vamos pegar aí o denominador comum, que é o produto dos dois termos, é x menos 4 vezes x mais 1. Então o numerador vai ficar lá 2 vezes x mais 1 mais 3 vezes x menos 4. Então, simplificando lá o numerador, né, então multiplicando ali 2 por x e por 1, depois o 3 por x menos 4, então simplificando aquela conta, então temos 5x menos 10, e o denominador pode ser escrito como o produto, né, de x menos 4 por x mais 1, que é x ao quadrado, menos 3x menos 4. Então agora vamos supor que nós quiséssemos calcular a integral dessa função 5x menos 10 sobre x2 menos 3x menos 4, uma função racional, um quociente de polinômios. Se eu sei já que essa função racional, 5x menos 10 sobre x2 menos 3x menos 4, é igual a 2 sobre x menos 4 mais 3 sobre x mais 1, então eu posso usar essa igualdade, né, se eu já sei disso a priori, eu uso essa igualdade. E qual é a vantagem de usar essa igualdade? É que a integral da função racional, que parece até ser assustadora, para funções, no caso da soma das frações mais simples, chamadas frações, como são chamadas frações parciais, elas são bem simples, porque isso é a soma das integrais, botando a constante lá para fora, então fica 2 vezes a integral de 1 sobre x menos 4, que é o logaritmo do módulo de x menos 4, mais 3 vezes a integral de 1 sobre x mais 1, que é o logaritmo de x mais 1, então mais a constante de integração c. Então, se nós temos essa igualdade, então o problema de integração da função racional é muito simples. Então, agora vamos ver o caminho inverso, né? Se eu não tivesse essa igualdade, né, como obtê-la, né? Então, imagina que nós não soubéssemos que já 5x menos 10 sobre x2 menos 3x menos 4 é igual a 2 sobre x menos 4 mais 3 sobre x mais 1. E eu quisesse realmente descobrir essa identidade. Então, vamos fazer o caminho inverso. No início, nós já partimos do termo 2 sobre x menos 4 mais 3 sobre x mais 1. Agora eu vou partir lá do final. Então vamos supor que eu tivesse, né, que resolver aquela integral lá, né, dessa função 5x menos 10 sobre x2 menos 3x menos 4 e não soubesse dessa identidade envolvendo essas chamadas frações parciais. Como obtê-las, então? Né? Então, eu tenho aqui uma função racional própria, que é um grau, o grau do numerador, uma função racional própria, um quociente de polinômios, onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Sempre quando eu tiver isso, então, se eu puder fatorar o polinômio do denominador, então, acho que vai ser fundamental aqui a fatoração do denominador. Então, ou resolvendo por Bhaskara e achando as raízes, que são 4 e menos 1, as raízes daquele polinômio quadrático x quadrado menos 3x menos 4, ou simplesmente olhando, né, e vendo que deve ser um produto de fatores do tipo x menos a, x menos b, e onde eu devo achar a e b, e no caso o produto desses dois números deve ser menos 4, então menos 4 vezes mais 1 funciona, e depois a soma tem que ser menos 3, né? Então por isso menos 4 e mais 1 ali funciona perfeitamente. Então, fatorando o denominador, eu escrevo então a fração, a função racional, assim como 5x menos 10 sobre x menos 4 vezes x mais 1. E agora eu suponho que existam essas constantes a e b, tal que a nossa função racional seja igual a a sobre x menos 4 mais b sobre x mais 1. E agora nós temos que encontrar a e b, tal que isso aconteça. Então vamos somar as frações ali, essas são as chamadas frações parciais, então vamos somar as frações parciais, denominador comum é o produto, né,
dos denominadores, x menos 4 vezes x mais 1, e no numerador então eu vou ter a vezes x mais 1 mais b sobre vezes x menos 4. Então agora eu observo que eu tenho aqui uma igualdade entre duas frações com o mesmo denominador, portanto os numeradores devem ser iguais, né? As frações são iguais, os denominadores são iguais, então os numeradores devem ser iguais. Portanto, 5x menos 10 deve ser igual a vezes x mais 1 mais b vezes x menos 4, e isso vale para qualquer x. Se eu escolher um valor, por exemplo, x igual a 4, e colocar o x igual a 4 naquela equação, então eu tenho que 5 vezes 4 menos 10 deve ser igual a a vezes 4 mais 1 mais b vezes 4 menos 4. O 4 foi escolhido justamente porque anula aquele termo x menos 4. Então o termo em b vai desaparecer, né, e eu fico só com o termo em a, uma equação envolvendo a, e eu posso calcular o valor de a. Né? Então eu tenho que 10 deve ser igual a 5 vezes a, logo a é igual a 2. Fazendo x igual a menos 1 para anular o termo, a primeira parcela do segundo membro, ali eu tenho que multiplicar a, então eu tenho 5 vezes menos 1 menos 10 deve ser igual a menos 1 mais 1 vezes a. Isso vai anular o termo em a, mais b vezes menos 1 menos 4. Então eu fico só com uma equação envolvendo b, menos 15 igual a menos 5b, que me diz que b é igual a 3. Dessa forma eu calculei os numeradores das frações parciais e posso concluir então que 5x menos 10 sobre x2 menos 3x menos 4 é igual a 2 menos x menos 4 mais 3 sobre x mais 1. Fatores lineares. Vamos supor que tenhamos uma fração racional própria, então quociente de polinômios, p de x sobre q de x, onde o grau de p de x, o grau do numerador, é menor que o grau do denominador, q de x. Além disso, nossa hipótese fundamental aqui é que o denominador, q de x, pode ser decomposto num produto de fatores lineares. Isto quer dizer que esse q de x tem grau n, então este polinômio deve ter n raízes reais. Então a hipótese aqui é que a gente pode fatorar o polinômio q de x em produto de fatores lineares. Então aqui está um exemplo onde vamos usar a decomposição em frações parciais. Supomos que queremos integrar aquela função racional própria, 1 sobre x2 mais x menos 2, uma função racional própria, p de x constante igual a 1, grau 0, q de x, x2 mais x menos 2, grau 2. Vamos fatorar o denominador num produto de fatores lineares, x mais 2 vezes x menos 1. Se você não consegue enxergar por que x2 mais x menos 2 pode ser fatorado assim, você pode usar um método mais clássico, né? Ser mais metódico, ser mais formal, e usar a fórmula de Bhaskara, achar as raízes. Então, pegando o polinômio x2 mais x menos 2 igualado a 0, vamos achar as raízes do polinômio, usa a fórmula de Bhaskara, as raízes são 1 e menos 2. Então, esse polinômio pode ser fatorado como um produto de x menos a primeira raiz, que é 1, vezes x menos a segunda raiz, que é menos 2, então x menos menos 2. Isso dá, então, x menos 1 vezes x mais 2, que é o que temos ali. Então, fatoramos o denominador. Então, vamos escrever nossa fração racional própria como 1 sobre, que é 1 sobre x2 mais x menos 2, como 1 sobre x mais 2 vezes x menos 1. E agora este é o momento da decomposição por frações parciais. Vamos supor que existam constantes a e b, tal que a nossa função racional pode ser decomposta então como uma soma de frações parciais, a sobre x mais 2 mais b sobre x menos 1. E agora vamos tentar achar os valores de a e b para que isso aconteça. Então, somando ali as frações parciais, o denominador comum é x mais 2 vezes x menos 1, obviamente. O numerador, então, deve ser a vezes x menos 1 mais b vezes x
mais 2. E agora eu noto que eu tenho uma fração, há duas frações, perdão, que são iguais, uma identidade, né, uma igualdade entre duas frações, onde os denominadores são iguais, portanto, os numeradores devem ser iguais. Assim, o numerador a vezes x menos 1 mais b vezes x mais 2 deve ser igual ao numerador da outra fração, que é 1. E isto deve valer para todo x real, especialmente se x for igual a menos 2. Isso é um valor interessante, porque se x for igual a menos 2, a segunda parcela ali do termo da esquerda desaparece. Então eu fico só com a equação envolvendo a. Nesse caso, a equação é menos 3a igual a 1, o que me dá a igual a menos 1/3. E dessa forma eu calculo o valor de a. Já se x for igual a 1, que faz com que o termo da esquerda, a primeira parcela do termo da esquerda se anule, então, resultando numa equação envolvendo apenas b, que é 3b igual a 1, dessa forma b deve ser igual a 1/3, assim nós temos os valores de a e b, então obtivemos aí a decomposição da nossa função racional numa soma de frações parciais. E agora vamos integrar a nossa função racional e usar a identidade, então, que ela é uma soma de frações parciais. Uma vez no formato de soma de frações parciais com denominadores lineares, é muito fácil de integrar, né? Basta jogar as constantes lá para fora. Então, menos 1/3 vezes a integral de 1 sobre x mais 2, que é o logaritmo do módulo de x mais 2. De forma semelhante, eu tenho 1/3, a segunda integral vai ficar 1/3 vezes o logaritmo do módulo de x menos 1 mais c. Posso reescrever aí a resposta final como usando propriedades dos logaritmos, né? Como 1/3 vezes o logaritmo do módulo aí do quociente x menos 1 sobre x mais 2, mais a constante de integração c. Vamos a mais um exemplo do uso da decomposição em frações parciais em fatores lineares. Temos que calcular a integral da função racional, fração própria, 2x mais 4 sobre x ao cubo menos 2x quadrado. Então, vamos fatorar o denominador, que é x ao cubo menos 2x2, isso é fácil, coloco o x quadrado em evidência, dentro do parênteses sobre o termo x menos 2. Agora eu observo que eu tenho três fatores, na verdade apenas dois, porque um é repetido. O fator x é um fator linear, mas só que ele é repetido, então conta duas vezes, e um fator simples que é o x menos 2. Então na hora da decomposição por frações parciais, bom, o denominador está fatorado ali, assim, o denominador x ao cubo menos 2x2, ele é fatorado como sendo x quadrado vezes x menos 2. E agora vem o momento da decomposição em frações parciais. Então, atenção agora aqui, a diferença desse exemplo para o exemplo anterior é que aqui eu tenho um fator repetido, o fator x é repetido, tem a multiplicidade 2. Né? O zero ocorre como raiz do polinômio x ao cubo menos 2x2, o zero é uma raiz dupla. Então, na hora de decompor por frações parciais, eu vou ter dois termos. Um termo é a sobre x e o outro é b sobre x quadrado. E mais o termo correspondente ao fator x menos 2. Então, mais um termo do tipo c sobre x menos 2. Então, a única diferença aqui é na decomposição por frações parciais desse fator repetido, né, que força o aparecimento de duas frações. Uma é a sobre x e a outra b sobre x quadrado. Então, daqui por diante, segue o processo rotineiro. Então, a soma de frações, né, vamos somar as frações. Ali está, então, o numerador a vezes x, x menos 2 mais b, x menos 2 mais cx2, sobre o denominador comum, que é x ao quadrado vezes x menos 2. Então agora eu observo que eu tenho duas frações que são iguais, os denominadores também são iguais, então os numeradores devem ser iguais. Igualando então os numeradores, então 2x mais 4 deve ser igual a ax vezes x menos 2 mais b vezes x menos 2
mais cx², isso deve valer para qualquer valor de x real. Eu vou escolher alguns valores de x, 3 valores de x serão suficientes para calcular as constantes a, b e c. Vou escolher o meu primeiro valor, que é x igual a 0. Esse é um número interessante porque ele anula duas das parcelas ali, a que envolve o termo a e a que envolve o termo c. Portanto, vamos poder calcular a constante b. Então, substituindo x por 0, eu tenho 2 vezes 0 mais 4, deve ser igual a vezes 0, que vai já anular toda a parcela, vezes 0 menos 2, mais 0, b vezes 0 menos 2, mais c vezes 0. Então, sobra apenas essa equação, né? Menos 2b igual a 4, né? Nesse caso aí b igual a menos 2, então já temos o valor de b. Agora eu vou escolher x igual a 2, que é a outra raiz do denominador, né? O denominador tem duas raízes, uma é 0 repetida, né? E a outra é 2. Vou escolher x igual a 2 porque essa vai anular os termos em a, o termo que envolve a e o termo que envolve b, e assim nós vamos poder calcular o valor de c. Então, 2 vezes 2 mais 4 igual a vezes 2 menos 2, que é 0, vai anular o termo, mais b vezes 2 menos 2, que também é 0, vai anular o termo, e aí eu fico apenas com o termo c vezes 2², que é 4. Então, a equação é 4c igual a 4 mais 4, 8, né? 4c igual a 8, logo c igual a 2. Então já temos agora o valor da outra constante, que é c, que é igual a 2. Resta apenas calcular o valor de a. Então podemos escolher qualquer outro número, por exemplo, x igual a 1. Eu escolhi um número que não resulte em muita conta, né, na hora que eu for substituir o x por esse número. E vou usar que eu já conheço, né? Vou usar o fato que eu já conheço os valores tanto de b quanto de c. Então, vou substituir x por 1 lá em cima. Então, 2 vezes 1 mais 4 igual a vezes 1 vezes 1 menos 2, mais menos 2 vezes 1 menos 2 mais 2 vezes 1². Esse termo menos 2 aqui é o b, né? Esse é o termo, a constante b. E o outro termo ali, 2, esse é o c, esse é o valor de c. Então, já usei o fato que eu conheço os valores das constantes b e c. Então, eu fico com uma equação envolvendo apenas a constante a. Essa equação, então, é menos a igual a 2, portanto, a igual a menos 2. Então, temos os valores das três constantes. Então, agora podemos completar a decomposição por frações parciais e dizer que a nossa função racional 2x mais 4 sobre x ao cubo menos 2x2 pode ser, então, decomposta como uma soma das frações menos 2 sobre x, menos 2 sobre x2, mais 2 sobre x menos 2. E agora a integração é bastante simples, né? Vamos agora à integração. Para integrar a função racional, nós vamos integrar então as frações termo a termo, né? A primeira integral, jogando as constantes para fora, né? E já escrevendo aquele termo do meio ali, 1 sobre x², eu escrevo como x na menos 2. Então agora a integração aqui é simples, a integral de x na menos 2 é menos x na menos 1, mais uma constante arbitrária que eu deixo para o final. As outras integrais, 1 sobre x é o logaritmo do módulo de x, e 1 sobre x menos 2 é o logaritmo do módulo de x menos 2. Então agora a integração fica assim, então menos 2 vezes o logaritmo do módulo de x, mais 2 sobre x, mais 2 vezes o logaritmo do módulo de x menos 2, não restando mais integração para fazer, posso adicionar a constante de integração c. A única, poder deixar a resposta assim, poder simplificar um pouquinho usando as propriedades dos logaritmos. Então podemos expressar a resposta como assim, 2 sobre x mais 2 vezes logaritmo do módulo de x menos 2 sobre x, né, aproveitando a propriedade do logaritmo do quociente sendo igual ao logaritmo a diferença, o logaritmo do quociente sendo igual à diferença dos logaritmos. Fatores quadráticos. Fatores quadráticos podem aparecer na fatoração do denominador de uma função racional própria. Então, na hora de integrar essa função x² mais x menos 2 sobre 3x3 menos x mais 3x menos 1, vamos tentar aplicar o método das frações parciais. Então, aí está o denominador, que é
3x2 menos x quadrado, 3x3 menos x quadrado mais 3x menos 1. Então vamos para a fatoração do denominador. Vou observar que aquele termo ali, 3x ao cubo menos x quadrado, ele pode ser fatorado. Eu vou colocar o x quadrado em evidência e dentro do parênteses vai ficar o termo 3x menos 1. Então podemos escrever 3x3 menos x2 como x2 vezes 3x menos 1. O restante, aquele outro termo 3x menos 1, fica adicionado lá no fim. Agora eu noto que 3x menos 1 é um fator comum. Então eu posso colocar em evidência 3x menos 1, então restando dentro do parênteses x quadrado mais 1. E aí está o fator quadrático. Eu tenho um fator linear, que é 3x menos 1, e um fator quadrático irredutível, x quadrado mais 1. Note que o x quadrado mais 1 é irredutível, porque se eu tento resolver a equação x quadrado mais 1 igual a 0, achar as raízes, né, de x quadrado mais 1, eu vejo que a equação é equivalente a x quadrado igual a menos 1, e essa equação, obviamente, não possui raízes reais. Portanto, o fator x quadrado menos 1 é irredutível, né, e não há nada que possamos fazer. Então, por aí, um fator quadrático ele aparece na decomposição do denominador, né? Então, o denominador é fatorado com um produto, um fator linear, até aí não tem problema, nenhuma novidade, mas agora eu posso ter, então, fatores quadráticos, né, também. Então, a decomposição por frações parciais, temos a nossa fração, a fração própria, né, a nossa função racional, que então pode ser escrita então, como x quadrado mais x menos 2 sobre 3x menos 1 vezes x quadrado mais 1, aproveitando então a decomposição, ali, a fatoração do denominador. Então agora é o momento da decomposição por frações parciais. Eu tenho um fator linear, esse até aí nada de novo, então eu vou ter um termo do tipo a sobre 3x menos 1. E agora, o fator quadrático não vai ter uma constante sobre x quadrado mais 1, vai ter a função linear mais geral possível, que é bx mais c. Então, quando o fator for quadrático, o numerador aí, na decomposição por frações parciais vai ser do tipo bx mais c, a função linear mais geral possível. Então, vou ter duas constantes para calcular para esse fator quadrático e mais uma constante relativa ao fator linear. Então, três constantes a, b e c. Então, de agora, vamos para a decomposição por frações parciais, soma de frações, né, o denominador comum, 3x menos 1 vezes x quadrado mais 1, o numerador lá vai ficar como a vezes x quadrado mais 1, mais bx mais c, vezes 3x menos 1. O que nós vamos fazer agora aqui é trabalhar no numerador, manipulação algébrica, escrever o numerador, separar os termos, todos os termos envolvendo x ao quadrado, todos os termos envolvendo x, todos os termos constantes. Então, escrever o numerador como um polinômio, né, onde vai ser um polinômio do segundo grau, coeficiente de x quadrado vai ser a mais 3b, coeficiente de x vai ser o termo 3c mais b, e o coeficiente do termo constante é a menos 2c. Então, agora vou usar que eu tenho duas frações que são iguais, com os mesmos denominadores, portanto, os numeradores também devem ser iguais. Então, eu tenho a equação x quadrado mais x menos 2 igual a x quadrado vezes a mais 3b, mais x vezes 3c mais b, mais a menos c. Isso deve valer para todo x. Neste caso, acho que a maneira mais simples de resolver esse problema, de achar os valores das três constantes a, b e c, é usar que eu tenho igualdade entre dois polinômios para todo x, portanto, os coeficientes correspondentes às mesmas potências devem ser iguais. Então, eu tenho que, vou escrever aqui que o polinômio x quadrado mais x menos 2, ele na verdade pode ser assim, pode ser visto assim, 1 vezes x quadrado, onde 1 é o coeficiente de x quadrado, mais 1 vezes x, 1 é o coeficiente de x, mais o menos 2, que é o termo constante. Lá do outro lado, então, eu tenho o polinômio a mais 3b vezes x quadrado, mais 3 menos c vezes 3 menos c menos b vezes x, mais o termo constante a menos c.
Como eu tenho então dois polinômios iguais para todo x, os coeficientes correspondentes às mesmas potências devem ser iguais. Então, o coeficiente 1 de x quadrado do lado esquerdo deve ser igual ao coeficiente a mais 3b, que é o coeficiente de x quadrado do lado direito. Então, eu tenho a equação a mais 3b que deve ser satisfeita. Da mesma forma, coeficiente 1, coeficiente de x do lado esquerdo deve ser o coeficiente de x do lado direito, que é 3c menos b. Portanto, eu tenho a equação 3c menos b igual a 1, que também deve ser satisfeita. E, finalmente, eu tenho os termos constantes. Menos 2 é do lado esquerdo e a menos c é do lado direito. Portanto, a menos c deve ser igual a 2. Então, eu tenho três equações que devem ser satisfeitas simultaneamente. Temos, portanto, um sistema de três equações lineares, com três incógnitas, A, B e C. Uma maneira simples de resolver esse sistema é por substituição ou eliminação de variáveis. Primeiro eu vou eliminar uma das variáveis, que é a variável A, de maneira bem simples. Eu vou notar que eu posso subtrair a primeira equação menos a terceira, aí o A será cancelado, né? A menos A cancela, e eu vou ficar com 3b menos c, que dá 3b mais c, igual a 1 menos menos 2, que é 3. Então, subtraindo a primeira equação da terceira, eu tenho a equação 3b mais c igual a 3, junto com a segunda equação, que é 3c menos b igual a 1, e agora eu tenho aí um sistema de duas equações e duas incógnitas, as variáveis b e c. Vamos resolver esse sistema primeiro, achar os valores, então, de b e c, e depois vamos voltar ao sistema original, pegar uma das equações que envolve a constante a e achar o valor de a. Então, para achar o valor de b e c, resolver esse sistema 2 por 2, faço por substituição. Eu vou encontrar o valor de c, colocar c em função de b. Então, c é 3 menos 3b. Substituo na segunda equação. Então, agora eu tenho 3 vezes 3 menos 3b, menos b igual a 1. Então, essa equação é equivalente a menos 10b igual a menos 8. E resolvendo para b, então, b é 8 décimos, que é a mesma coisa então que 4 quintos. Agora, para achar o valor de c, eu substituo o valor de b por 4 quintos ali na equação que envolve a definição de c, em função de b. Então, c fica igual a 3 menos 3 vezes 4 quintos, fazendo a conta aí, c igual a 3 quintos. Então, eu tenho agora os valores de b e c, né? B é 4 quintos, c é 3 quintos. Vou usar agora, no sistema original de três equações, vou usar a terceira equação, que é mais simples, que a menos c igual a menos 2, só que eu vou substituir o c pelo seu valor correspondente, que é o 3 quintos. Então, a menos 3 quintos igual a menos 2, resolvendo aí para o a, fica a igual a menos 7 quintos. Então, resolvemos o sistema, temos as três constantes, então temos a decomposição por frações parciais. Tínhamos aí essa soma do termo a sobre 3x menos 1, mais o bx mais c sobre o termo quadrático x2 mais 1. Então, como a é menos 7 quintos, b é 4 quintos e c é 3 quintos, temos aí essa igualdade, né? Menos 7 quintos sobre 3x menos 1, mais 4 quintos x, mais 3 quintos sobre x quadrado mais 1. Então, agora vamos à integração. Vamos integrar primeiro a fração menos 7 quintos mais 3x menos 1. Então, já colocando a constante lá para fora, menos 7 quintos, fico com a integral de 1 sobre 3x menos 1. Então, essa integral veio do termo do fator linear. E agora, no fator quadrático, eu vou ter duas integrais para fazer. Uma 4 quintos de x sobre x2 mais 1, já colocando a constante 4 quintos lá para fora da integral, me resta a integral de x sobre x2 mais 1 dx. Mais a integral de 3 quintos sobre x2 mais 1. Coloco a constante para fora, fica 3 quintos vezes a integral de 1 sobre x quadrado mais 1. Então devemos resolver essas três integrais, elas são bastante simples, todas elas. A primeira, 1 sobre 3x menos 1, faço a substituição, u igual a 3x menos 1. Então du dx é igual a 3, logo dx é igual a 1 terço vezes du. Isso então dá 1 terço vezes a integral de 1 sobre u, que é o logaritmo do módulo de u, né?
Então fica 1/3 logaritmo do módulo de 3x menos 1 mais a constante de integração. Aquela segunda integral de x sobre x quadrado mais 1 pode ser resolvida simplesmente com uma substituição y igual a x quadrado mais 1. Nesse caso, então, dy dx é 2x, o que me diz então que dy é igual a 2x dx, ou x dx, que é o termo que aparece lá em cima, posso escrever como 1/2 vezes dy. Então, já colocando esse termo lá para fora da integral, a constante 1/2, fico com 1/2 vezes a integral de 1 sobre y, isso vai dar o logaritmo do módulo de y, mas o y é igual a x quadrado mais 1, que não precisa do módulo, já que esse termo x quadrado mais 1 é sempre positivo. Então, essa segunda integral aí foi resolvida, 1/2 vezes o logaritmo de x2 mais 1, mais a constante de integração. A última integral sai direto das tabelas de integração, né? Já que a derivada do arco tangente é 1 sobre x quadrado mais 1. Então a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 é o arco tangente de x mais uma constante de integração. Então, substituindo, e já vamos para a resposta final, substituindo essas integrais, três integrais acima pelas funções correspondentes, então eu tenho menos 7/5 vezes a integral de 1 sobre 3x menos 1, que dá 1/3 vezes logaritmo do módulo de 3x menos 1. Então, já multiplicando as constantes, então menos 7/15 logaritmo de 3x menos 1. Depois eu tenho 4/5 vezes 1/2 do logaritmo de x quadrado mais 1, já simplificando, fica 2/5 logaritmo de x quadrado mais 1. E depois eu tenho 3/5 vezes o arco tangente de x. Não restando mais nenhuma integração para fazer, podemos adicionar a constante arbitrária c. Integrando funções racionais impróprias. Como proceder, então, no caso de uma função racional imprópria, onde o grau do numerador é maior que o grau do denominador, como neste exemplo? Aí temos uma função racional imprópria. O grau do numerador é 4, o grau do denominador é 2. Então, neste caso, o que temos que fazer é fazer a divisão dos polinômios. Então, eu vou dividir, já que se eu tenho uma função racional imprópria, é porque o grau do numerador é maior ou igual ao grau do denominador. Então, eu posso sempre fazer a divisão. Então, fazendo a divisão ali rapidamente, né? Dividindo o numerador pelo denominador, que é x quadrado mais x menos 1, eu acho o quociente 3x quadrado mais 1, e o resto é 1. Então eu posso dizer o seguinte, podemos afirmar que o numerador, né, que é 3x quadrado mais 3x3 menos 5x2 mais x menos 1, ele é igual ao denominador vezes o resultado do quociente, né, das frações. Então, é igual a x quadrado mais x menos 2 vezes o resultado da divisão, que é 3x2 mais 1, mais o resto, que é 1. Então, agora, dividindo essa equação pelo denominador da função racional, que é x quadrado mais x menos 2, então eu tenho ali a função racional imprópria, que deve ser integrado do lado esquerdo. Do lado direito, então, eu vou ter o termo, depois de simplificar, né, x quadrado mais x menos 2, eu vou ter apenas o termo 3x2 mais 1, mais 1 sobre x quadrado mais x menos 2. Então, agora, eu posso afirmar que a integral é dessa função racional imprópria, ela pode ser escrita como uma soma de duas integrais. Uma é trivial, essa integral de 3x2 mais 1, a integral de um polinômio bastante simples. A outra é a integral de uma fração racional, é uma função racional própria, onde o grau do numerador, que é 0, já que eu tenho uma constante lá, é menor que o grau do denominador, que é 2. E com frações racionais próprias, eu uso o método da decomposição por frações parciais. A primeira integral é facílima, né? A integral de um polinômio, então fica 3 vezes a antiderivada ali de x2, que é x3 sobre 3, mais a antiderivada de 1, que é x mais c. Então fica com x3 mais x, mais uma constante de integração. A segunda integração, nós até já fizemos,
foi o nosso primeiro exemplo de uso de frações parciais para integração. Fazemos a decomposição por frações parciais do integrando, que é 1 sobre x² mais x menos 2. Né? Esse denominador pode ser fatorado como um produto, então, de x mais 2 vezes x menos 1, e fazendo a decomposição por frações parciais, achando os valores das constantes, achamos que o valor da constante A é menos 1/3, e o valor da constante B é 1/3. Então, decomposição por frações parciais rende uma integração bastante simples também. Então, integrando o primeiro termo, eu tenho x ao cubo mais x. Vou esquecer a constante momentaneamente. Depois, integrando ali o segundo termo, eu vou ter menos 1/3, que é a constante, vezes a integral de 1 sobre x², que é o logaritmo do módulo de x. A integral de menos 1/3 vezes a integral de 1 sobre x mais 2, que é logaritmo do módulo de x mais 2. Mais 1/3, a constante, vezes a integral de 1 sobre x menos 1, que dá o logaritmo do módulo de x menos 1. Está aí a resposta final. Então, resumindo, se eu tenho uma função racional imprópria, o grau do numerador é maior que o grau do denominador, eu faço a divisão dos polinômios e aí consigo resolver uma integral simples. A integral simples vai ser a integral que vai aparecer o quociente da divisão. No nosso caso, ali o quociente da divisão é 3x² mais 1, mais o resto sobre o denominador. No nosso caso, nesse exemplo, o resto era 1, o denominador x² mais x menos 2. E essa integral, essa sim recai no caso de funções racionais próprias, e posso usar então a decomposição por frações parciais.